Voltamos então com o terceiro bloco do Fluminense Debate. Nesse bloco vamos fazer uma pauta alternativa especial para discutir também um pouco dos pormenores que envolvem o Campeonato Brasileiro como um todo e o futebol brasileiro mais especificamente. Paulo, dizem que o Campeonato Brasileiro ele é nivelado por baixo. Em contrapartida, a gente pode observar, pelo menos na tabela, que, por exemplo, nesse campeonato nós temos no mínimo 6 equipes brigando pelo título, enquanto podemos observar na Espanha ou então até mesmo na Inglaterra, no máximo 2, 3, 4 equipes disputando a equipe. 4 eu acho já até exagero. Na verdade, na Espanha nós temos Barcelona e Real Madrid. Na Inglaterra, hoje em dia, mais Manchester City, Manchester United e Chelsea. Acredito que o Arsenal e o Liverpool fiquem um pouco abaixo. Você considera realmente que o Campeonato Brasileiro é nivelado por baixo? Eu lembro muito dos comentários de um grande amigo meu, o jornalista Álvaro Dória, quando ocasionalmente nós conversamos sobre jogadores de antigamente, a questão da técnica, do talento. Ele tem uma frase para mim que sintetiza tudo. Paulo, esquece, é outro esporte. Hoje nós vivemos um outro esporte. Isso não significa apagar o passado fantástico do futebol brasileiro, com seus craques maravilhosos, mas você imagine o seguinte: há 30 anos no desenvolvimento do esporte não é um tempo consideravelmente grande. Mas há 30 anos atrás eu lembro com facilidade de times que nem eram favoritos a títulos terem 7, 8 jogadores de alto nível. Hoje o futebol é muito mais disputado sobre a questão da ótica física, o preparo físico, a ocupação nos espaços, a marcação, tem toda uma outra dinâmica. Então, de certa maneira, isso pode levar alguns a crerem, a gente não tem mais um fulano de tal aí, um Rivelino, um Didi, não tem mesmo. As coisas, nesse aspecto, eu concordo que mudaram. Mas mudaram em todo mundo, né? Aí na Itália, a Itália com seu campeonato multimilionário, seus 2 ou 3 postulantes ao título, tinha jogadores fantásticos, inclusive na seleção de 82, que é mal versada por muitos, porque eliminou o Brasil na sorte. Não teve sorte alguma, a Itália tinha um grande time, jogou melhor do que o Brasil, mas, voltando. Isso acontece no cenário do futebol francês, o futebol inglês, que também já nunca foi um enorme primor técnico, né? E fica muito claro também na Espanha. Se o nosso campeonato não conta com times recheados de estrelas, e isso eu admito, por outro lado, me parece muito mais agradável acompanhar um campeonato como o nosso, onde a poucas rodadas do fim você tem 5 times brigando, 8 times, 7 por vaga nas competições internacionais e vários times disputando o título. Provavelmente nesses outros campeonatos que você citou, às 6 rodadas do fim, por exemplo, na Espanha, a gente já sabe que o Barcelona estará à frente do Real Madrid ou o Real Madrid à frente do Barcelona. Desde a primeira rodada. Exatamente. Né? Não esperar 6 rodadas eu fico imaginando que isso parece uma coisa enfadonha. Eu não concordo. Ao mesmo tempo que eu tenho muita saudade dos meus tempos de criança, dos jogadores que eu vi, o futebol de hoje me satisfaz como diversão. Ele tem uma competição saudável, essa coisa de ter vários times, um equilíbrio. O Campeonato Brasileiro ele pode ter vários defeitos, mas que ele é emocionante, e é invariável que no Campeonato Espanhol, por exemplo, nós temos 2 equipes muito qualificadas que realmente estão até acima. Isso eu acho que não tem como a gente muito discordar dos times brasileiros que estão na parte de cima da tabela. Mas também se deve muito àquela distribuição de receitas desigual que estão até, de certa forma, tentando implementar aqui no Brasil com essa cota de TV, que particularmente eu não considero o melhor modelo. Eu acho até um grande perigo para o futebol brasileiro essa divisão de cota de TV. Mas, de todo modo, continuando também um pouco da análise, eu acho que existe um pouco de uma mania mesmo do torcedor, do analista, de considerar que campeonato disputado com várias equipes, aquele campeonato equilibrado, ele está nivelado por baixo. Ele não é bom. Eu tenho essa percepção de que isso para mim é equivocado. Por quê? Porque nós vemos grandes jogadores retornarem ao Brasil nesse ano e temos também um expoente do Neymar, que, se formos observar, ele é um jogador que foi escolhido para ser, inclusive, quem sabe, eleito o melhor do mundo da FIFA, não acredito eu, mas jogando aqui dentro do Brasil. O que você acha dessa questão da espanholização? Mas fala também um pouquinho do Neymar. Ele é esse monstro mesmo? Ele já está ao nível do Messi? Ou ele tem que abaixar um pouquinho a bolinha dele, esquecer um pouquinho os moicanos e focar mais em jogar bola, e depois, quem sabe, lá fora a gente vai poder ter essa percepção se ele é realmente isso tudo que se imagina ou não?
Olha, vou começar falando pelo Neymar. Muitas perguntas, né? Vou começar falando pelo Neymar. Eu acho, tudo leva a crer que o Neymar vai ser um jogadoraço daqueles mesmo do Olimpo. Né? A gente sempre tem dúvidas, porque, por exemplo, nós já passamos, nós tivemos num passado recente com 2 jogadores que têm muito talento técnico, mas que talvez não tenham chegado ao nível que nós esperávamos. Foram os casos do Ronaldinho Gaúcho, né? Mesmo campeão mundial, e o caso do Robinho, de quem eu sempre esperei também muita coisa. Acho que muita gente achava que o Robinho ia chegar a um determinado patamar que ele não chegou, e acho que não chegará. Eu sempre tive um pouco dessa dúvida em relação ao Robinho e ao Neymar. Não corre o risco do Neymar ser um novo Robinho, não? Eu particularmente acho que o Neymar até já superou o Robinho, mas eu lembro que todo mundo chamava o Robinho de novo Pelé também. Não tem esse risco, não? Olha, isso me preocupou no começo, assim. Eu achava que se o Neymar tivesse se deixado levar para aquelas confusões que ele andou se metendo e sendo expulso e tal, isso poderia até, de repente, levar ele para um caminho que não fosse dos melhores. Mas me surpreende saber, ele tem o quê? 18 anos, não é isso? 18 anos. Ele tem quase 100 gols na carreira. Isso é verdade. O Messi, por exemplo, ele passou de 200 agora há pouco, tem muito mais tempo de carreira. Exatamente. E jogando no Barcelona. Quer dizer, a gente fica pensando o que será do Neymar jogando em equipes galácticas no futuro. Entendeu? A gente só pode esperar o melhor. É claro que sempre tem que ter uma certa reserva. Eu, sem querer ser um conservador, um arcaico, mas Pelé só teve um. Agora, o Neymar tem tudo para figurar dentre os melhores. A própria rodada do meio final de semana que ele se apresentou mostra 4 isso. gols. 4 gols e a facilidade com que ele tem para carregar a bola e finalizar. Ele dá a falsa impressão de que aquilo é muito fácil. E quando a gente vê as outras partidas que ninguém consegue fazer aquilo daquele jeito, é que talvez a gente se dê conta. Esse cara é muito acima da média. Até uma passagem rápida aqui, durante a semana nas coletivas do Fluminense, o Fred, quase por um milagre, ele foi da coletiva, né, já que ele vai raramente da coletiva de imprensa, nada contra, acho que isso é uma opção da assessoria também, e ele chegou a comentar quanto à polêmica de chuteira colorida, chuteira preta. O Fred é um dos raros jogadores que usam chuteira preta no futebol brasileiro. Aí, ao ser perguntado sobre a questão da chuteira, o Fred respondeu: não, essa coisa de chuteira colorida, chuteira rosa, vermelha e amarela, a gente deixa para quem é craque, que é no caso do Neymar. A gente, que é brucutu, o Fred se referindo a ele mesmo, não tem qualidade, não tem tanta técnica, joga mais na base da força, a gente tem que usar chuteira preta mesmo porque não merece esse tipo de vaidade, não. Quem diria, né? O Fred, ele tem um pouco desse carisma também, dessa coisa que até coloca ele como líder do Fluminense e do elenco todo em campo. Curiosamente, Fred, saindo um pouquinho do Neymar e puxando o assunto Frederico, nosso número 9, ele foi visto numa festa, lá vamos nós, o Fred e as manchetes de festa, foi visto numa festa depois do Fluminense vencer a partida contra o Ceará. Eu tenho a percepção de que se está liberado provavelmente o Fluminense foi comunicado de que ele ia participar dessa festa. E se está fazendo gol, está festejando em campo, tinha 2 dias de folga, o Fluminense só volta a treinar nessa terça-feira agora pela manhã, ele tem mais é que comemorar, tem mais é que festejar o bom momento, desde que não haja excessos. Você também pensa por aí? Se o número de caipisaquês for reduzido, eu acho que não vai ter grandes problemas. A minha maior preocupação é com isso. Essa coisa de 60 doses, 50 ou 30, não, 5 tá bom, né? O 8, eu acho que já dá para ficar legal. Mas realmente, claro, sem fazer apologia de violência, eu acho que houve um mau momento do Fred no Fluminense, que coincidiu com aquele momento todo da nossa eliminação da Libertadores, aquela confusão originada pelo antigo treinador. Havia um ambiente tumultuado. Eu acho que a nossa fase hoje é outra. Enfim, eu só estou esperando da equipe um momento de uma semana de muita concentração e muito trabalho, porque essa é uma partida complicadíssima. A gente vai jogar contra um time que está logo atrás de nós não podemos falhar de jeito nenhum. É aquela chamada partida de 6 pontos. E eu acho que se o Fluminense mostrar a força suficiente para vencer dentro do Beira-Rio, o Fluminense de vez briga cabeça com cabeça até a última rodada. É o que eu espero. É interessante porque essa questão de que um jogo é o divisor de águas, a gente vê ela ocorrer rotineiramente no brasileiro, né? Inclusive, é uma pergunta recorrente nas entrevistas, nas coletivas de imprensa que a gente pode acompanhar, que o jogo seguinte vai determinar o futuro do time na competição.
acho que agora, perto do fim do campeonato, tendo esse Fluminense Internacional que estão disputando cabeça a cabeça a vaga na Libertadores e também a quem vai disputar o título com os times que estão em cima. Mais do que nunca a gente pode chamar esse jogo de Fluminense Internacional como um divisor de águas. Até porque o Fluminense tem uma tabela favorável até as 3 últimas rodadas. Porque ele pega, se eu não me engano, o América Mineiro. Se puder me ajudar também aqui para eu complementar, porque a memória está falhando. Estão nos faltando Vasco e Botafogo, América Mineiro. Vou verificar aqui para responder com exatidão. O Data Etc. entrando em campo. Então, o Fluminense ele pega aqui, além do Internacional, que já é na próxima rodada, ele vai enfrentar o América Mineiro no Engenhão na 34ª rodada, possivelmente já rebaixado, o que transforma o jogo, teoricamente, num confronto mais simples, embora os jogadores não devam acreditar nisso dentro de campo, é claro. Na 35ª rodada, o Fluminense encara o Grêmio no Engenhão, que já não deve estar brigando por nada no Campeonato Brasileiro, já deve estar bem acomodado na zona intermediária da tabela. E aí, na 36ª rodada, que eu considero que talvez seja um confronto um pouco mais complicado, mas ainda assim é um time que também já não vai ter muito o que fazer no campeonato, que é o Figueirense, dentro do Orlando Scarpelli. Então, acredito que vencendo o Internacional, com um bom momento que o Fluminense vai estar encontrando, já está vivenciando, o Fluminense ele tende a fazer mais uma trinca de resultados positivos. Somando aos prováveis erros ou tropeços adversários na tabela, o Fluminense vai chegar no final desse campeonato, caso tenha vencido o Internacional agora, brigando diretamente com os favoritos, não, os times que estão na parte mais de cima da tabela. Você tem essa percepção também, né? Não, ainda diria o seguinte, o divisor de águas se dá pelos critérios matemáticos de pontuação e principalmente porque o Inter, junto com o Fluminense, eles formam a dupla de times que se encontram em ascensão técnica, né, em arranque esse final de campeonato, ou seja, vencer o time que está no arranque é fundamental. O Leandro Damião, ele retornou agora, jogou contra o Atlético Goianiense, na vitória que o Márcio entregou de bandeja para o Internacional, foi um frangaço do goleiro do Atlético ele Goianiense. Marciou. Continuamos aumentando o nosso vocabulário, em breve vamos lançar o dicionário. Vieirandel no Fluminense, aqui no Fluminense, etc. Por favor, queridos telespectadores, não me persigam pelo termo Fernando Henrique Karen. Isso foi só uma brincadeira. Respeito os fãs do goleiro Fernando. Até porque a gente sabe que são muitos, né? Enfim, verdade. De todo modo, é aquilo. Agora é um jogo fundamental. O Inter conta com o Leandro Damião já fazendo sua segunda partida depois do retorno de lesão. Tem um time qualificado, embora mesmo que o Inter vença o Fluminense, o que não esperamos, eu não vejo o Inter com força para brigar pelo título, ao contrário do que eu vejo com o Fluminense. De todo modo, André, o nosso tempo já está chegando ao final. Eu gostaria então que você desse a sua palavra final tradicional para o espectador do site. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a atenção e a participação de todos, e eu queria deixar essas minhas últimas palavras sob forma de força e de apoio a um amigo meu, muito querido, amigo nosso, uma pessoa de um caráter ilibado, excepcional, um companheiro de mais de 15 anos de trajetória, que é o nosso querido Rafael Marques, repórter da Rádio Globo, que se encontra numa situação que a gente sabe hoje ser muito delicada, mas como tricolor estatístico, eu não desisto até o último minuto das probabilidades. Enquanto há 2, 5, 8 ou 1%, eu continuo acreditando. O Fluminense tem na sua história a tradição de virar jogos impossíveis, e o jogo do Rafael não é um jogo impossível. Eu confio nessa virada, por menos que se possa achar dela. Belas palavras, Rafa, que eu considero um grande amigo, e a gente tem consciência, tem confiança de que se existe justiça nesse mundo, o Rafa vai dar essa volta por cima. E é isso, é um assunto difícil de falar, complicado de falar, até porque eu convivi muito com o Rafa na cobertura do Fluminense, e é um cara que me ensinou muita coisa. Sei que tenho muito a aprender, mas que me ensinou muita coisa. Bom, de todo modo, fica aqui a nossa palavra final. Força para o Rafael, força também para o Fluminense.
Se fosse nesse momento escolher, eu te digo com certeza que eu trocava esse título do Fluminense pela recuperação do Rafael, embora o meu lado torcedor não gostasse mesmo de perder, mas eu trocava pela recuperação do Rafael e até pelo título do Vasco, porque o Rafael ele é vascaíno, doente, e a gente sabe que nada como condecorar essa recuperação dele. Mas de toda forma, eu sei que é uma declaração forte, mas é porque acho que, embora nós tenhamos os nossos deveres clubísticos, como diria Nelson Rodrigues, o nosso carinho e a nossa amizade e os nossos valores do dia a dia com os amigos que nós ganhamos, eles sempre devem estar em primeiro lugar. Inclusive, quero também mandar, aproveitando o ensejo, um grande abraço para o Marcelo Savioli, que hoje não está presente entre nós. Não sabemos se retornará à mesa do Fluminense em debate, porque por causa de problemas pessoais mesmo, ele decidiu dar uma repensada, dar uma repaginada, a gente entende. Ele tem esse tempo agora para poder rever a vida, pensar, encontrar o arquibaldo, discutir, contar algumas piadas. E a gente espera que em breve ele esteja aqui de volta conosco. Caso contrário, que o Savioli saiba também que tem o nosso total apoio nas decisões que ele tomar. É um cara diferenciado, que a gente gosta muito, que ensinou muito a todos nós, e que se o Fluminense, etc., hoje, ele tem muito do que ele tem, já todo o sucesso que alcançou, e todo o respeito, vai muito também por causa de Marcelo Savioli. Eu sei que você está vendo aí, embora talvez você não dê o braço a torcer, então aquele abraço, nós temos você como amigo. Pessoal, acabou o programa de hoje, excepcionalmente com 3 blocos. Pedimos desculpa por qualquer coisa, porque foi, de certo modo, um programa um pouco experimental. A gente não estava esperando fazer esse programa. É na base do free jazz. Free jazz, uma coisa meio americana ali. Mas esperamos que tenham gostado e que voltem conosco na próxima semana, que possivelmente nós já teremos um terceiro membro na mesa. Até mais.